Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Eu espero que sim! E hoje a diquinha é de um assunto que eu amo de paixão, que é o método fônico. Quer saber tudo? Fica aqui comigo! E se você ainda não me conhece, eu me chamo Rialda Teles, eu sou psicopedagoga e trabalho na educação há mais de 10 anos. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o método fônico, como aplicar tudo direitinho, eu tenho um curso Método Fônico de Alfabetização, vou deixar o link aqui embaixo. Dê uma olhadinha para ver se vocês se interessam, ok? Então, vamos lá! Então, como introduzir o ensino do alfabeto na abordagem fônica? Vocês sabem como fazer isso? Vocês sabem por quais letras devemos começar? Por onde devemos começar? Será que já começamos introduzindo as letras? Então, vamos descobrir agora mesmo. Eu falo sempre em método fônico, mas o método não é exatamente seguir um método, né? Igual uma cartilha em si. Eu gosto sempre de pegar como se fosse uma abordagem fônica, né? A ideia fônica, mas cada um vai abordar da maneira que achar melhor, né? Não precisa seguir uma cartilha específica. Entendeu por quê? Porque o método fônico, ele se baseia em quê? Grafema, fonema. Então, a gente pode fazer isso de diversas maneiras. E aí vocês devem estar perguntando, então, como que eu faço para introduzir o alfabeto através dessa abordagem fônica? A primeira coisa que devemos fazer, o que a criança precisa aprender antes de qualquer coisa? Antes de chegar na letra em si, o que a criança precisa aprender? Vocês já sabem? A criança, a princípio, ela precisa aprender a brincar com sons, né? Ela vai brincar com sons, ela precisa aprender a manipular esses sons. Então, no dia a dia, brincando mesmo, nós podemos trabalhar os sons. Por quê? Porque a criança já tendo noção, tomando consciência daquele som, quando chegar na parte em que ela vai conhecer a letra em si, ficará bem mais fácil. Então você pode trabalhar essa questão do som através de histórias, né? Fazendo aquelas dramatizações, é algo muito interessante para trabalhar os sons. Você pode trabalhar, um exemplo, né? Olha, tá contando a história que tem um ventilador nessa história, um exemplo, né? E você pode falar, olha, o ventilador faz e com isso a criança já vai tomando consciência dos sons. Usar onomatopeias, né, para trabalhar essa questão da consciência dos sons. Porque a gente precisa trabalhar muito a discriminação auditiva da criança, para que ela consiga dominar os sons e assim depois associar com a letra, e com isso ela vai conseguir posteriormente ler tudo direitinho. E sim, mas depois que ela tomou consciência aí desses sons, por quais letras eu devo começar? Eu tenho que trabalhar na ordem alfabética? Não. É muito comum, né, no ensino tradicional, digamos assim, usar sempre, apresentar as letras sempre na forma alfabética, né, na ordem alfabética. Mas com essa abordagem fônica, baseado aí no método fônico, a gente não vai começar na sequência alfabética, na ordem alfabética. Nós vamos começar sempre com as mais fáceis de se pronunciar. Quais são as mais fáceis de pronunciar? São as vogais. E o bacana das vogais é que ela tem o mesmo som do nome das letras, né? Para que a criança aprenda a ler, ela não precisa necessariamente saber o nome da letra. Ela precisa tomar consciência do som da letra. Claro que é importante saber o nome da letra, né? Mas a princípio ela precisa tomar consciência do som de cada letra.
Depois de trabalhar as vogais, nós vamos para as consoantes prolongáveis, que são as consoantes que se sustentam, né? Aquelas que são fáceis de pronunciar, o s, v, e assim sucessivamente. Muitas pessoas ainda duvidam do método fônico, né? Mas ele é muito eficaz. Eu sei por experiência própria, pois já testei vários métodos e esse foi o melhor, na minha opinião, né? Eu acho que a educação tem que ser baseado sempre em evidências, né? Assim como a medicina, ela sempre procura, os médicos sempre trabalham com a ciência, né, o que a ciência diz, através de pesquisa, o que deu certo, o que não deu certo. Eu acho que a educação teria que ser da mesma forma. A gente tem sempre que analisar, porque o médico, quando faz uma cirurgia, ele sempre vai baseado naqueles protocolos, seguindo aqueles protocolos. E eu acho que o mesmo deveria acontecer com a educação. Sempre procuro trabalhar com aquilo que funciona. E na minha opinião, sempre funciona o método fônico. E então, o que seria mesmo, resumindo, o método fônico é trabalhar anteriormente todos os sons e depois fazer essa associação dos sons com as letras. Assim a criança vai ler os encontros vocálicos, vai ler as sílabas simples, sílabas mais complexas, frases, enfim, ela vai se tornar alfabética muito rápido se você utilizar o método fônico. Eu digo rápido no sentido de que vai ser um aprendizado efetivo, né? Rápido nesse sentido, assim, ele vai aprendendo desde muito pequenininho e quando chegar na fase em que é para alfabetizar mesmo, ele já vai ter essa consciência dos sons e assim vai aprender muito mais rápido, né? Mais fácil, de uma forma eficiente. E eu sempre gosto de abordar temas aqui fáceis e simples para que vocês entendam. Sempre uso uma linguagem bem simples. Então, pessoal, se vocês quiserem seguir lá no Instagram, sempre coloco algumas diquinhas também, @psicorealda. E foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o joinha, compartilhe aí com os amigos, ok? Se você conhece alguém que precisa dessa dica, passa lá, que aí ajuda a pessoa e ajuda aqui essa pessoa. Beijos, beijos. Tchau, tchau.